Paz do Senhor Jesus, queridos. Hoje o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, no qual eu quero compartilhar com vocês. E logo de cara eu faço uma pergunta para vocês. Vai fugir ou fazer o que eu mando? É forte, né, irmãos? Essa mensagem aí foi Deus que colocou no meu coração e me levou até o livro de Jonas. E eu vou trazer um pequeno versículo para poder elaborar essa história, que está no capítulo 2 do livro de Jonas. E assim diz a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É forte, né, meus queridos? Irmãos, essa palavra fala sobre um profeta chamado Jonas, no qual o Senhor deu uma missão para ele até uma cidade chamada Nínive. E Jonas questionou ao Senhor. Jonas foi mandado para Nínive, mas na verdade ele foi para Tarsis. O Senhor mandou ele para a esquerda e ele foi para a direita. E aí o vento soprou. A palavra do Senhor nos diz que Jonas entrou num navio em direção a Tarsis. E uma tempestade gigantesca assolou sobre aquele navio. E aqueles marinheiros em desespero começaram a jogar as coisas de dentro do navio para fora, para o navio ficar mais leve. E a tempestade ia ficando mais forte, eles não entendiam. E Jonas, já sabendo que aquilo ali era motivo da desobediência dele, foi para o fundo do navio dormir. E aqui eu já trago a primeira reflexão. Quantas vezes você recebeu uma ordem e descumpriu e o vento soprou sobre a tua vida? E você sabe muito bem que as coisas estão dando erradas porque você não fez o que foi te ordenado, você não fez o que o Senhor te mandou, você não fez o que tinha que ser feito e a tempestade bateu na tua porta e você dormindo, você desligado. E às vezes quem está ao teu redor, dentro do teu navio, paga o preço junto contigo por conta da tua desobediência. Irmãos, às vezes uma ordenança é te dada e as pessoas que estão ao teu redor pagam preço por causa da tua posição. Vai fugir ou vai fazer o que eu mando? O Senhor está te perguntando. E naquele navio, uma tempestade, um desespero, começaram a jogar as coisas para fora e Jonas dormindo. E o comandante foi até ele e perguntou: você vai ficar dormindo? O mundo está se acabando e você dormindo? Quem é você? De onde tu vens? E aí foram jogar a sorte. No costume que eles tinham, eles procuravam ver aonde estava o erro. Se alguém estava em pecado, se alguém tinha feito alguma coisa que tinha desagrado a algum Deus. E caiu em Jonas e perguntaram para ele: de onde tu vens? Quem és tu? Por que estás aqui? E ele falou: eu me chamo Jonas, eu sou um servo do Senhor, do Deus vivo, o Deus que criou o céu, o Deus que criou o mar, o Deus que criou a terra seca. E eu estou desobedecendo as ordens deles. Faz o seguinte, me joga no mar e tudo isso vai passar. E bateu aquele temor naqueles homens, pois ali estava um homem de Deus. E eles não queriam que Deus os amaldiçoasse por ele estar fazendo algo com a pessoa no olhar deles que era inocente. Oraram a Deus, pediram permissão a Deus e tacaram Jonas dentro d'água. E ali, Jonas foi abocanhado por um peixe gigante. E dentro daquele peixe, Jonas teve um encontro com o Senhor. Eu acredito que no momento da tua dificuldade, no momento que você está dentro da boca de um peixe, na escuridão, sozinho, no fundo, porque aqui o Senhor jogou o Jonas dentro da boca de um peixe e levou ele para as profundezas. E é assim na minha e na tua vida, quando a gente desobedece, quando a gente não segue os mandamentos, quando a gente não segue as ordenanças, a gente vai para o fundo. A gente chega no fundo do poço, ou no fundo do mar, nas profundezas. E aí a gente acorda e vê que está sozinho naquela situação, no qual nós mesmos nos levamos àquela situação. E temos um encontro com Deus.
conseguimos ter discernimento que aquilo tudo foram nós mesmos que ocorreu. E Jonas teve um encontro com Deus, teve um clamor, fez uma oração, e aquele peixe vomitou Jonas exatamente aonde Jonas deveria ir, em Nínive. E é assim que acontece, irmãos. Quando a gente se arrepende, quando a gente entende que o erro está dentro de nós, o Senhor nos direciona direto para onde Ele quer que nós estejamos. E ali estava Jonas, na cidade de Nínive. Uma cidade que eram 3 dias de caminhada. A Bíblia diz que a cidade de Nínive, ela era uma grande cidade de 3 dias de caminho. E a palavra do Senhor nos remete que Jonas fez o querer de Deus em um dia. Jonas não estava no querer de Deus, e quando ele tem entendimento que ele tem que obedecer, ele faz algo que deveria ser feito em 3 dias em um dia. O que você quer dizer com isso, evangelista? Eu estou te dizendo que quando você se coloca na posição do Senhor, Deus tem pressa de te usar. E Ele te usa 3 vezes mais do que deveria te usar. Você pode estar todo desconcertado, rebelde, rebelado, desobediente. Mas quando você entra no querer de Deus, a unção é dobrada. No caso, foi triplicada. Porque numa cidade de 3 dias, ele fez o que tinha que ser feito em um dia. E ele conseguiu. A mensagem era para se arrepender. E a cidade, o povo se arrependeu, entrou num jejum. Até os animais entrou em jejum. E ali o Senhor conseguiu fazer com que eles entrassem no eixo, entrassem no querer de Deus. E Jonas ficou desgostoso. E Jonas tem um particular com Deus. E Deus pergunta: por que estás desgostoso, Jonas? Ele fala: porque eu sabia que o Senhor ia fazer. Eu sei que tu és um Deus misericordioso. Eu sei que tu és um Deus que só faz o bem. Então por que tu me trouxeste aqui, se eu sabia que isso tudo ia acontecer? Jonas não concorda com a atitude de Deus. E aí, Jonas vai para uma cidade, para o canto da cidade, e Deus faz crescer sobre ele uma árvore, uma aboboreira, que causa uma sombra a ele e traz um refrigério. E enquanto Jonas estava se refrigerando, estava em paz com aquela sombra, um bicho atacou aquela árvore, matou aquela árvore, o sol ficou forte, o Senhor fez que o vento se soprasse na direção de Jonas, para que ele sentisse um calor, que ele sentisse um desespero com aquela situação. E ali ele desmaiou. E quando ele acordou, ele foi requerer a Deus por que o Senhor tinha feito mal àquela aboboreira. E Deus perguntou para ele: Jonas, tu tem se preocupado com uma árvore que não teve esforço nenhum, que nasceu num dia e morreu no outro. E tu tem questionado a minha atitude de salvar um povo que tem no mínimo 120 mil homens. Você está preocupado com uma árvore e não está se preocupando com um povo que pode fazer a minha vontade. E aí, irmão, muitas das vezes a gente se preocupa com o nosso querer e esquece do querer de Deus, que é muito maior, que tem uma causa, um propósito muito maior que a gente não entende. Jonas estava preocupado com uma aboboreira, com uma planta, mas o Senhor estava usando ele para poder atingir um povo. Agora eu falo para você, você está seguindo num caminho que está te causando só problema, só tristeza, só dificuldade, está pagando um preço terrível e não entende por quê. Porque você não está seguindo as ordens que é te dada. Você não está obedecendo a voz de Deus. Você não está fazendo o que deve ser feito, porque você está preocupado com o seu próprio eu. E esquece que o que Deus tem para você é muito maior. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Vai fugir ou vai fazer o que eu mando? Fica com a paz do nosso Senhor Jesus. Seja obediente e receba essa mensagem. Em nome de Jesus.